bem-vindos a mais uma edição do Ideas to Move. É uma iniciativa que a ClearSale sempre coordena, sempre traz para você, para todos os convidados, com conteúdos relevantes e que realmente movimentam o mercado. A gente queria aproveitar para lembrar que todo o conteúdo fica disponível na nossa página, né, na página da ClearSale, então daqui a alguns dias vocês vão conseguir acessar lá no ClearCast, beleza? Muito bem. Então hoje a gente vai receber aqui dois nomes de peso do mercado, que estão representando marcas muito relevantes, de muito movimento no mercado, que são a Dani Miguel, que é Head de Risk and Fraud na Ambev. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada. E o Wellington Alves, que é Gerente Sênior de Prevenção à Fraude na Natura. Muito bem-vindos. Vocês querem se apresentar, por favor? Bom, vou começar. Gente, eu sou a Dani, sou Head de Prevenção à Fraude na Ambev, cuido dos canais D2C, direto ao consumidor da Ambev, e falando de Brasil, aí principalmente de Zé Delivery. Obrigada, Cris, obrigada, Clia e Serasa pelo convite. Obrigada. Uma honra estar aqui, principalmente com a Cris, parceira de longas datas. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Muito bem. Você, Wellington? Bacana. Esse é o segundo evento que eu participo do Ideas to Move. Olha. Eu tive ano passado no Fórum ECBR também. Que legal. Agradeço o convite novamente. Muito bom estar aqui com vocês de novo, poder aprender um pouquinho. Eu sou o El, né, da Natura Avon. A gente cuida de toda a parte de prevenção a fraudes do Brasil e da Latam. São 14 operações do México para baixo. A gente fala um pouquinho de fraude lá também. Coisa Prazer. mínima, né? Coisa pouquinha. Coisa pouca. Coisa Deu para pouca. perceber, né? Eu tô nessa jornada agora também, Latam. Depois temos que trocar mais. A gente troca bastante. Donos e proprietários na América Latina inteira, não é mesmo? Muito bom. Pessoal, muito bem-vindos mais uma vez. Obrigada. Gente, o tema de hoje é dedicado, né? O nosso foco, a gente pensou em você que está começando o seu e-commerce agora, né? Afinal, a fraude não escolhe o tamanho de negócio, né, gente? Vocês, claro, estão hoje em empresas muito grandes, empresas de renome do mercado, mas a gente sabe que a fraude não escolhe o tamanho, né? Então a gente hoje vai falar sobre esse tema, esse é o nosso objetivo aqui. Vamos já começando então? Vamos para a primeira pergunta? Bora! Então vamos lá. A gente queria começar pedindo para vocês desmistificarem algo. Muitas vezes os pequenos acham que, poxa, fraude não é um negócio importante, a gente não tem que olhar para isso. Acho que eu e Dani, a gente até estava falando, né, sobre isso agora há pouco. Os ataques só acontecem nos grandes. A gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe disso. Mas vamos falar de tentativas. O que vocês veem nos negócios de vocês? Que tipo de tentativa acontece? Vamos falar um pouquinho disso? Quem quer começar? Posso começar? Beleza, eu vou nessa então. Eu costumo dividir, Cris, assim, sem querer ser simplista, mas para resumir, para a nossa conversa, né? Em ataques tecnológicos e não tecnológicos também, Ok. né? Muitas vezes a gente pensa, a fraude é só tecnologia, uma invasão de site, etc. Mas não, tem o analógico, se assim podemos chamar. Sim. Dando alguns exemplos, dos tecnológicos mais comuns. Phishing, onde a gente tem tentativas via sites maliciosos, via e-mails, de corromper, de roubar dados da nossa base de clientes. A gente também tem skimmings, né? Onde um código malicioso ele é injetado de forma proposital nas nossas páginas para corrompê-las. E também o famoso account takeover, né? Que é o roubo de contas, onde o atacante, o fraudador, consegue dados dos nossos clientes e faz a invasão de conta. Mas tem também os analógicos. Por exemplo, o cartão de crédito roubado. Rouba o cartão aqui da Dani, bate na madeira. Não, nada disso. E tenta passar no site, né? Isso não tem nada de tecnologia, é um roubo, tentativa de comprar no site. Tem também engenharia social, que é o mais comum. A pessoa é acionada por WhatsApp, por ligação telefônica e acaba involuntariamente passando os dados. Autofraude também, onde a pessoa faz uma compra no seu site, no seu e-commerce, fala que não reconhece aquela fraude, fala que é um desacordo comercial e pede um chargeback. Muitas vezes o e-commerce tem que arcar com isso. E principalmente golpe de boletos falsos também, né? Gera um boleto no nome do site de uma empresa pequena, a pessoa paga e você não recebe aquilo. E o dono daquele boleto vai reclamar, né? Acho que esses são os principais, Dani. Não sei o que você pensa. Eu acho que, falando de pequenos negócios, né? Normalmente as pequenas empresas, as empresas que estão começando, elas acabam não pensando em prevenção à fraude desde o início. Normalmente elas começam a lidar com o assunto quando a fraude chega. E, na verdade, esse é um erro. Porque justamente os fraudadores, eles se aproveitam de empresas que não têm um time de prevenção formado, não tem pessoas especializadas, não tem ferramentas especializadas de prevenção à fraude. E aí o que a gente mais vê acontecendo?
ataque de força bruta, teste de cartão em pequenos e-commerces que estão começando, justamente por ainda não estarem preparados para lidar com isso. Eu já trabalhei numa adquirente e não era incomum a gente ter que parar uma operação e dos menores e-commerces por ataque de fraude. Então, Olha só. é um erro achar que porque eu estou começando, porque eu sou um e-commerce que estou começando agora, eu não preciso lidar com fraude, né? Então, o El já disse, né, várias possibilidades de fraude, e esses ataques são muito comuns em pequenos e-commerce. Pois é, né? É bastante curioso, né? Porque no final das contas, muitas vezes a fraude, a prevenção, né? A fraude, ela é avaliada somente como boleto. É um custo que eu tenho no final do mês, né? Mas o cliente muitas vezes, a empresa muitas vezes não está olhando o que está sendo evitado ali, né? Tem um benefício por trás. E você começou, Dani, falando sobre um assunto que se conecta com a próxima pergunta, né? Vamos imaginar que eu estou abrindo um e-commerce agora, estou começando. O que você acha que é um tipo de iniciativa que o e-commerce tem que ter já desde o primeiro dia, o day one? Eu tenho que começar já pensando em... Que dica que você dá? Fraude, é lógico. Sim. Não, brincadeira. Bom, a primeira coisa que eu faria se eu estivesse começando o e-commerce agora é entender o negócio. Então, se eu estou começando agora a vender online, eu tenho que minimamente entender da cadeia de pagamentos. Sim. O que é a cadeia de pagamentos? Quais são os players envolvidos? O que a adquirente faz? Qual que é o meu papel como e-commerce? Do que eu tenho que me proteger? Então, conhecer esse ecossistema. Convida alguém que sabe. Eu mesma já participei de papos com algumas empresas que estavam começando, de um conhecido que indicou. Dani, me fala um pouco de fraude, eu estou entrando nesse meio agora, quero empreender. Inclusive, papo para outra conversa, foi assim que eu entrei no Zé Delivery. Olha, que legal. Me chamaram para entender como estruturar ali e estou aqui. Há quase 4 anos. Bacana. Mas é conhecer o meio de pagamentos, entender quais são os riscos inerentes àquele e-commerce e principalmente entender qual é o apetite ao risco que eu tenho agora. Então, dado isso, dado que eu tenho chargeback, dado que eu tenho esses riscos que eu posso correr, como eu vou me preparar? Eu vou, dentro de casa, construir uma solução, eu vou chamar alguns parceiros. Sim. Então, a minha dica vai muito nesse caminho, entender o cenário, entender o seu apetite ao risco e como você vai caminhar ali dentro daquilo. Desconhecimento normalmente é o que atrapalha, né? Sim, legal. E você, Well, o que você acha que um e-commerce que está começando agora precisa olhar, estar atento, implementar? Eu vou muito na linha do que a Dani trouxe, né? É fundamental conhecer o mercado que você está atuando, ainda mais do seu segmento. E você tem que ter parceiros também, você tem que ter bons parceiros. Por exemplo, um gateway de pagamento. Não vai querer você se arriscar a construir um gateway no momento zero. Não vai querer você se arriscar a salvar dados de cartão de crédito na sua planilha dentro de casa. Socorro. Porque isso não vai dar bom. Tende a dar ruim isso. O que mais? Treinamento. Treina a sua equipe. Né? A sua equipe tem que estar bem inteirada de assuntos, o que é fraude, como que ela ocorre, onde ela ocorre, quais são os canais. Às vezes é uma equipe, às vezes é um e-commerce de um dono só. Verdade. Então, essa é boa. Né, acontece bastante. É raro, mas acontece com alguma É raro, mas frequência. acontece bastante, exatamente. Então, ter esse conhecimento do mercado que você está atuando e das fraudes que são recorrentes àquilo é importante. Às vezes você tem uma loja, uma pastelaria que vende muito bem, só que ela não sabe o que é chargeback, que é phishing, não sabe. Então, se informe sobre isso, né? Eu acho que é fundamental. Boa. Excelente, excelentes pontos. Outro dia eu conversava com uma amiga que estava abrindo e-commerce e ela não tinha a menor ideia do que era fraude, nunca tinha ouvido falar em phishing. Então eu ouvi a Dani falando e me tocou muito, né? Assim, tá cheio de gente assim no mercado, né? E a gente está aqui para ajudar. Agora a gente vai falar sobre a ótica do consumidor, pessoal. Porque no final das contas a gente falou sobre tudo isso, como o e-commerce tem que se preparar, não sei o quê. Mas e o consumidor, a percepção dele, né? Muitas vezes o consumidor deixa de comprar em alguma loja porque ele entende que não está seguro. Ele ouve falar alguma coisa no mercado, ele lê alguma coisa no Reclama Aqui. Vocês acham que isso é um diferencial competitivo? Lá na experiência de vocês, né, nos CNPJs atuais e antigos, como é que vocês percebem que o consumidor vê isso? Eu costumo falar que prevenção à fraude também é prevenção à imagem. Não só é um diferencial competitivo, como é essencial.
e a gente sabe que as notícias ruins ou a imagem ruim, ela acaba se espalhando mais rápido e de forma mais difícil de Sim. ser revertida do que uma boa reputação. Então, você ter um ambiente seguro, não só para o consumidor, mas para um seller que opera com você e para todo o seu ecossistema, acaba trazendo novos clientes, até porque o contrário, como eu disse, pode acabar com a sua reputação. E às vezes até por desconhecimento do consumidor. Eu ouvi dizer que a plataforma tal é... eu não vou colocar meu cartão lá. Não sabe Sim. a pessoa que você está protegido de algumas formas pela cadeia, qualquer problema de fraude, o consumidor normalmente consegue, né, reaver Sim. o seu dinheiro. Então, eu gosto dessa frase, prevenção à Boa. fraude é prevenção à imagem, cuide do ecossistema para as pessoas se sentirem seguras ali. Boa, legal. E você, Well? Eu concordo. Eu concordo com a Dani, e não é um diferencial competitivo. Já deixou de ser de muito tempo um diferencial. Sim. Eu acho que é o básico, né? Trazer alguns dados aqui, né? Alguns dados que eu acho que é bacana. Até o próprio mapa de fraude da Clear trouxe 2024 mais de 3 bilhões de reais em tentativas de fraude. Mais de 3 milhões de tentativas em número de transação. Né? E-commerce, eletrônico são os principais. Tem uma pesquisa do próprio CBR, do Fórum E-Commerce Brasil, acho que é de 24 ou 23, não tenho certeza. Mas que ela diz que 92% dos consumidores já deixaram de comprar num site por não se sentirem seguros de estar ali. E desses 92, mais de 70 fizeram mais de uma vez. Ou seja, 80% das pessoas não compram no site se não se sente seguro. É fato. Ninguém compra, ninguém vai colocar seu cartão de crédito lá se não tiver uma segurança. Então não é diferencial. Mas a gente tem que ter um certo cuidado aqui. Você não pode ser, você tem que trazer segurança. Sim. O consumidor tem que perceber isso, mas você não pode ser muito invasivo, muito intrusivo. Você não pode ter um questionário com 500 perguntas porque ele vai decidir comprar, né? O nosso desafio como gestor é equilibrar. Exato. Né? Um onboard muito austero, né, também afasta o consumidor. Total. Uma linha muito tênue entre protegê-lo, né, e invadir a deixá-lo privacidade. confortável, né? Muito bom, muito legal, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho sobre estruturação de times. É fato que os negócios que vocês estão atuando hoje são altos volumes, altíssima complexidade, né? A gente queria entender um pouquinho como é que vocês estruturam o time de vocês para dar conta de tudo isso. Porque às vezes o pequeno está olhando e está pensando assim, caramba, eu vou precisar de 82 mil pessoas aqui para dar conta. E às vezes não é tudo isso, né? Então se vocês puderem contar um pouquinho para a gente, sabe? Porque aí a gente entende como que a gente consegue adaptar para os menores. Bom, nesse sentido, acho que até trazendo um pouco do universo do pequeno, né, de quem está começando, uma estratégia que a gente tem hoje, e eu acho que é super válida e super relevante também para quem está começando, é unir um pouco de inteligência interna com parceiros que são experts no que eles fazem. Principalmente empresas que não têm como core prevenção à fraude. Não é o nosso caso, não é o caso da Natura, a gente olha para outros assuntos. Então, você unir tecnologia terceira, entender a sua cadeia de prevenção à fraude, todos os seus steps, contar com parceiros que são excelentes no que eles fazem, mas também ter um time interno que está junto com esses parceiros para traçar junto a estratégia de prevenção à fraude é essencial. Uma dica que eu dou aí para empresas que podem também não conecta lá seu fornecedor e deixa. Ninguém vai cuidar do seu negócio tão bem quanto você. Então, por mais que você tenha parceiros excelentes, como é que você tem alguém que traça junto essa estratégia, monitora os indicadores? Então, é algo que a gente faz e que eu sempre indico. Você não vai começar com uma estrutura enorme de prevenção à fraude. Então, conecta parceiros que já têm uma expertise com a sua expertise do seu negócio. Isso normalmente dá bons frutos. Legal, boa. E você, Well? É muito nesse caminho. Quando a gente fala de empresas grandes, Natura, a própria Zé Delivery, a gente já tem uma equipe mais consolidada, que olha diversas frentes. Mas pode ser complicado para um e-commerce que está começando ter 10, 15, 20 pessoas ali. Então, eu acho que tem algumas frentes que elas têm que ser cobertas, né? Principalmente a parte de transação, volumetria, conhecer seu negócio. De novo, a equipe é fundamental. Por exemplo, se você tem um e-commerce que vende só no Brasil,
ou regional ainda, vende para uma determinada cidade Sim. e vem compras de fora, Opa. alguém tem que estar olhando isso, Exato. né? Por que está vindo uma compra aqui lá da Rússia ou de um cartão emitido na Guatemala, sei Sim. lá? Não Por fiz que está- campanha lá. Não fiz ficou campanha lá, estranha. por que está acontecendo aqui? Então você tem que ter uma parte de análise de dados, acho que é importante ter uma pessoa, seja interna ou seja uma equipe contratada, um terceiro Aham. para isso, para analisar os movimentos ali. Você tem que ter uma pessoa para uma operação, uma mesa de operações, às vezes para de fato ligar para o cliente. Sim. Né? Seu ticket médio no seu site é, sei lá, R$ 500. Surgiu uma compra aqui do nada, de madrugada, de R$ 6.000. Opa. Meu, ô Cris, você fez essa compra aqui Tem alguma mesmo? coisa Né? estranha. Alguma coisa tá estranha aqui. Então acho que dados, uma mesa de operações que seja uma pessoa e alguém ali olhando as transações e o mercado que você está atuando, acho que é fundamental. Pelo menos umas 3, 4 pessoas para É um bom olhar ponto. isso. Seja interno ou seja parceiros. Não precisa ser interno todo mundo, Sim, né? sim, sim. Acho que esse é o ponto. Boa, legal, boa. E são soluções que uma certa, né, não tem uma grande complexidade, né? Essas dicas que vocês trouxeram. Só escolher o parceiro correto para Escolho isso. o parceiro certo, estou atento ao meu negócio, reservo Monitore. uma pessoa ali para olhar para aquele ponto que sai fora da curva, né? A gente não requer grande tecnologia, vai para isso, né? Né? Perfeito. Boa. Dani, essa vai para você agora. A gente sabe, né, gente, isso é delivery. Eu usei sábado, inclusive, gente, uma maravilha. E você tem um desafio muito interessante, que é você precisa entregar muito rápido isso e analisar com segurança, né? E é um produto de altíssima liquidez, literalmente. Então, como que é isso, né? É para você conciliar tudo isso junto com o seu parceiro? Conta um pouquinho pra gente. De fato, o nosso negócio é bem desafiador. Por isso que você comentou, Cris, porque o nosso produto é um produto bem visado Sim, e porque o nosso consumidor é um tipo de consumidor que ele também não quer muito atrito. Não Fato. adianta eu colocar lá listas para a pessoa pedir sua cervejinha ali rápida no final de Sim. semana. Então, não dá para ter um atrito muito grande no onboard, no momento de pagamento. Então, esse é de fato um grande desafio para a gente. E aí a gente trabalha muito na linha de conhecer o usuário sem atrito. Então, sim. quem é aquele device, quem é aquele dispositivo, o que ele já fez, o que ele está fazendo. Entender muito esses atores, conhecer o por trás ali dele, contando com os parceiros que a gente tem. Então, é de fato essa mescla desse entendimento sem muito atrito, o que é super desafiador para a gente, com a gente contar também com uma aprovação rápida, com o máximo de segurança, entender o risco que a gente está disposto a correr. Isso é super importante no final para todo negócio, para toda área de prevenção à fraude, é você estar sempre conectado com o momento da empresa. Sim. Eu digo que isso é uma das... Quando você, como gestor de prevenção à fraude, vira esse clique, eu preciso entender se a empresa está disposta agora a correr mais risco ou não. É verdade. E tudo bem, talvez ali é o momento de correr e vai Sim. passar algum pouco. Então, no final, o que eu quero dizer, esse é um grande desafio. A gente procura ao máximo entender o consumidor, ter tecnologia para, de forma invisível, saber o máximo do consumidor, do seller, do entregador, Sim. sem ele perceber, e também saber equilibrar lá a hora de apertar, a hora Sim. de deixar eventualmente passar alguma coisa. Acho que é nesse Legal. caminho. E a cerveja tem que estar gelada, né, Dani? Não, tem tem que que chegar estar. gelada em casa, não Tem tem que jeito. chegar Tudo isso com a gelada. cerveja gelada. Não dá para errar muito. Além disso, mas chegou gelada, tá bom? Então tá bom, Cris. Boa. Ué, vamos falar um pouquinho da Natura. Imagino que vocês também tenham esse desafio, né, de responder rápido, tem a questão de logística, no caso de vocês ainda datas específicas, vocês devem receber um volume maior. Conta um pouquinho pra gente, assim, com relação a essa ótica de omnichannel, estar atento a todos os canais e conciliar toda essa questão logística, né, sempre com segurança. Quais são os desafios que você enfrenta? Não, bacana. A Natura, ela está entrando agora no Omnichannel de forma mais acentuada, digamos Legal. assim. Né? A Natura é uma empresa de relação, de venda direta, onde a gente tem 2 milhões de consultoras. Creio que todos que estão aqui assistindo e que vão nos assistir já teve a oportunidade de comprar numa revistinha da certeza. Não, da gente. Natura, um caiaque, Quem todo não comprou dia. viveu errado. Viveu É errado, eu isso. concordo, eu concordo. acho. Então,
90% das nossas vendas ainda vem dessa venda direta, dessa relação consultora-cliente. Mas isso tem mudado. 90%? 90% ainda vem desse canal. Eu De fiquei 85% surpresa a com esse dado. 90%, depende Caramba. ali. Esses dados são públicos, né? Sim, É só, né, é bem tranquilo falar. Mas 85% a 90% ainda vem dessa venda, dessa relação direta com a consultora. Da confiança, de fato. A consultora vai lá, faz uma demonstração, leva. Então vem por isso. Mas a gente vê marcas, falar do mercado de cosméticos, né? Aham. Chegando no mercado, assim, marcas que falam de fato com a geração mais nova. Sim. E não vai ter a consultora vendendo. A pessoa quer chegar ali no... Ela faz uma live, tem lá, sei lá quantos milhões de views, abre um quiosque no shopping e faz fila. Aí você vê a loja de marcas consolidadas não tão cheias nem naquele determinado momento. Sim. Então, agora a gente está nesse desafio de fato. A Natura está agora no TikTok. Né? O TikTok Olha! Shopper da Natura. A gente entrou tem legal. 2 semanas. E é bacana que a gente não esperava um crescimento tão rápido igual a gente está lá. A gente Olha. está com uma venda incrível já nesse Caramba. canal. E TikTok é uma turma mais jovem, né? Sim. Uma galerinha mais Sim. jovem. Então, legal. o desafio da Natura é entrar no Omnichannel e eu tenho que conhecer meu cliente em todos esses canais. Sim. Eu tenho que saber o cliente. A gente tem hoje cerca de 1000 lojas pelo Brasil, entre franquias e lojas próprias. O cliente que chegou numa loja, fez uma compra, experimentou um perfume, vai para o site, quer comprar lá porque tem uma promoção no site. Sim. Né? Eu tenho que ter esse conhecimento. Então, se um e-commerce pequeno quer se aventurar no Omnichannel, aí a brincadeira já é diferente, a brincadeira já é mais séria. Né? Ele tem que ter capacidade de ter esses dados, de processar esses dados e saber de fato qual estratégia usar. Sim. Porque não é sobre o Omnichannel, é sobre o cliente que a gente está Exato. falando. Né? O que o cliente quer naquele momento, qual canal que ele quer, como que ele quer receber, enfim. Eu acho que o desafio para o Omnichannel é um pouquinho maior. Não dá para se aventurar muito sem ter certeza disso que você quer. Né? Baby steps, né? Nesse caso. E é engraçado, né? Porque a depender do canal, a cliente pode querer coisas diferentes. Não, eu imagino Total. que o produto mais vendido com a consultora deva ser diferente do que mais vende no site. Né? Enfim, eu tô... Sim, sim. Né? Mas é o que eu imagino que seja a lógica, porque são perfis de consumidores diferentes. A minha mãe, por exemplo, não compra no site. Ela compra com a consultora dela, é. né? Eu não, eu já gosto de comprar no site, que é mais rápido, chega mais rápido, enfim. E nem sabemos do TikTok ainda, que já é outra geração. Não, Perfeito. é Perfeito. isso, é um outro grupo, né? Legal. Gente, tá uma delícia o papo. Não me espere ver no TikTok fazendo dancinha, tá? Vocês não vão me ver lá Não, para fazer prevenção à fraude, não. Agora é tarde, Well, tá gravado aqui. Não, não vou, Eu não, baixar não o vou, TikTok não Só vou. pra isso. Boa. Pessoal, o papo tá uma delícia, mas a gente já tem que ir se encaminhando não. pro final. Eu tô muito triste. A plateia faz o ar agora. Mas assim, ó, pra gente fechar, queria pedir para vocês deixarem um conselho para quem está à frente de um e-commerce pequeno ou médio, não sei por onde começar. O que vocês diriam? Bom, a gente começou falando disso. Primeira coisa é, entenda o mundo onde você está entrando. Então, se a gente está falando de e-commerce, entenda que bicho é esse. Sim. Quem são os players, quem é responsável por quê, quais são as suas responsabilidades, quais são os seus riscos. Para mim, isso aí é o essencial. E aí, depois disso, o que eu estou disposto a correr. Dependendo do meu e-commerce, se é uma equipe, eu adorei essa expressão, essa palavra. Se é o meu que você alinha com você mesmo, quais são os riscos que você está disposto. Se é algo, né, que já está um pouco Sim. maior, com a liderança sênior, com o CEO, com o responsável, o que a gente está querendo agora? É aumentar consumidor e vamos tomar alguns riscos ou não? Não podemos perder dinheiro, precisamos começar um pouco mais contido. Então, Sim. conheça, entenda o seu apetite e trace essa estratégia pensando em como é que eu conecto alguém que já sabe, que já entende do mercado. Tem alguns riscos que eu não posso estar totalmente exposto, né? Exposta. Chargeback, como é que você começa um e-commerce sem nenhuma proteção? Não tem como. Essa é uma boa dica. Então, entendendo tudo isso, você vai conseguir tomar as decisões de forma mais consciente, alinhada com a estratégia da companhia, se é arriscar um pouco mais, se é segurar um pouco mais. E vá com calma estruturando esse time, que pode começar de uma forma um pouco mais reativa, depois você passa por uma prevenção à fraude mais proativa, depois você entra num estágio de unir experiência do usuário com prevenção à fraude. Aí a gente está falando de equipes mais maduras, mas eu diria para começar
conhecendo bem para você fazer escolhas Sim. dependendo do momento e do que você quer ali pro seu momento. Boa. As escolhas são uma realidade, né? Dentro desse ambiente. É isso. Boa. E você, Well? Eu acho que todos têm que ter a certeza que o fraudador vai atacar qualquer negócio. A fraude é feita de oportunidades. Vai sei lá, chegar, ela vai chegar. Ela vai chegar. Uma hora Ela vai chega. chegar. Sei lá, eu vendo cupcake. Vai ter alguém que vai querer fraudar cupcake para fazer uma festa infantil e vai fraudar. Isso é fato, né? Então tenha certeza que por menor que seja o seu negócio, a fraude uma hora ela vai bater na sua porta. Então para começar, Cris, sei lá, começa no simples, Sim. né? Tenha uma forma de você autenticar o login no seu site, por exemplo, um duplo fator de autenticação. Se ele quer mudar o endereço, confirma no e-mail que ele cadastrou. Se ele quer mudar o e-mail, confirma no telefone que ele cadastrou. Eu acho que isso é básico, né? Tenha, o que eu falei no começo, um gateway de pagamento com antifraude embarcado. Não vai querer você processar transação de cartão. Você não é expert para isso. Seu negócio é fazer cupcake. Seu negócio é fazer artesanato. Um modelo de machine learning super robusto que vai te dar um score de fraude. Não vai, né? É isso. Tenha parceiros, né? Claro que eu vou fazer propaganda da ClearSea, é um parceiro da Natura há mais de 10 anos, né? Tem soluções para negócios gigantes e negócios pequenos. Sim. Tenha um parceiro. E de novo, forçando, né? Mesmo que seja uma equipe, conheça o seu mercado, conheça os tipos de fraude. Ou se você tem uma equipe maior, invista em treinamento na sua equipe. Se você tem uma equipe maior ainda e alguém saiu da sua equipe, revisa a questão de acesso, né? Eu acho que é muito importante você estar revisando sempre os acessos da sua equipe. E é isso, treinamento, pessoas, tecnologia, use IA, não tenha medo da IA, né? Sim. É algo... Rapidinho, vou só contar um caso aqui, bem rápido. Bem rápido. Que isso me assustou. Eu não sei que já teve oportunidade de ver a nova IA do Google de vídeo, a Veo 3. Não vi né? ainda. É um negócio fantástico. Depois, quem não viu, pesquisem. Veo 3 Google. A IA com sentimento agora. São vídeos de pessoas falando, claro que eu sou IA, eu estou aqui, vocês estão me vendo. É um negócio incrível, assim, é espetacular. Você não fala que aquilo é um vídeo de realidade virtual. Eu estava vendo com meu filho de 10 anos. Ele rachando o bico, né? Ele falou, pai, nada disso é real. Não, pai, não é real. Ele falou, isso é muito louco, né, pai? É muito 10 louco, anos. 10 anos. Mas ele falou, mas também é assustador, né, pai? Como que eu vou saber o que é e o que não é real? Se uma criança de 10 anos, até arrepia aqui, ó, tá falando que a IA é assustador, eu com meus 40 anos, o que eu vou dizer? Imagina. Tem que enfrentar esse bicho. Então, lógico. não tenham medo da tecnologia e tenham bons parceiros. Eu acho que esse é o principal segredo. Até porque os fraudadores já estão usando AI, né? Então, é bom que a gente use. Nem vou entrar no assunto, porque senão eu vou ficar falando aqui de fraude as a service eu vou puxar um monte, usando né? AI. Não, a gente vai embora aqui, ó. Se a plateia... Não vai embora. Vambora, vamos indo. Então assim, É. ou você usa ou você isso. usa. É isso. Você tem que conhecer minimamente, né, o que está vindo te atacar, digamos assim. né? Exato. É isso. Pessoal, muitíssimo obrigada pela presença, por vocês terem compartilhado coisas tão estratégicas, transformado essa experiência de vocês em dicas práticas, né, para a nossa audiência. Pessoal da plateia, muito obrigada mesmo pela presença. Eu gostaria de lembrar que o conteúdo fica disponível, né, na página da ClearSea, lá no Clearcast. Vai ter muito mais por aí. Hoje a gente fechou o dia, né, nos nossos painéis, mas amanhã a gente tem mais 3 painéis e estão todos convidados a nos assistir. Combinado? É isso. Obrigada mais uma vez, pessoal. Obrigado, Cris. Obrigada, Valeu, Dani. Cris. Obrigada, gente. Valeu, El. Obrigada. Prazer.